Então, questão da VUNESP para a Unesp, questão de 2019, é uma questão que está trabalhando unidades de concentração. Então, vamos ficar atento ao que o enunciado está trazendo de informação e o que vai ter de mais importante em relação a isso. Está dizendo que um pesquisador solicitou a um técnico que preparasse 1.000 mililitros de uma solução de NaCl, cloreto de sódio, de concentração igual a desse sal na água do mar. Aí você precisa da informação. Sabe-se que 1 litro de água da água do mar tem o equivalente a 27 gramas de NaCl. Então, na verdade, o exercício já trouxe uma informação muito relevante, que é você já começar a trabalhar com algumas unidades aqui, que 1 litro, na verdade, equivale a 1.000 mililitros. Nessa situação, quer saber qual a quantidade em mol, a gente está falando aí da matéria mol do soluto do NaCl, que deve ser utilizado para preparar essa solução. Então, na verdade, o exercício quer que você determine a concentração em mol por litro. E aí a gente consegue fazer esse tipo de exercício de um jeito bem rapidinho, que é você lembrar que a fórmula de concentração em mol por litro, que a gente chama também de molaridade ou concentração em quantidade de matéria, ela vai ser massa sobre massa molar do soluto vezes o volume. Isso aqui nada mais é do que uma aplicação direta de uma regra de 3, então você pode trabalhar da maneira que for mais fácil. Só ficar atento com relação às unidades. Qual a massa de soluto que você tem? Na verdade, é a massa que você tem de NaCl na água do mar, que é 27 gramas. A massa molar do NaCl, essa é uma informação que você determinaria, calcularia facilmente através das informações da tabela, de maneira que a massa molar do NaCl vai ser 23 gramas por mol, que é a massa do sódio, mais 35,5, que seria a massa do cloro. Isso vai me dar o equivalente a 58,5 gramas por mol. Essa é a massa molar do NaCl e é essa informação que a gente vai substituir aqui na fórmula. Como eu falei para vocês, vão ficar atentos às unidades. Qual o volume de solução que a gente precisa preparar? A gente precisa preparar 1.000 mililitros, mas a nossa unidade em questão vai ser mol por litro, portanto, na fórmula você vai substituir por 1 litro. Fazendo essas continhas, a gente vai chegar na concentração de 0,461 mol por litro. Essa é a quantidade de matéria que você tem de NaCl nessa solução. Como ele está me pedindo a concentração aproximada, o gabarito dessa questão é o gabarito letra B, 0,46. Questão, de novo, VUNESP da Unifal 2019, é uma questão envolvendo estequiometria, também com preparo de soluções. Então vamos ficar atento ao que o enunciado traz. Quando envolve estequiometria, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a equação química que você tem nessa questão e especialmente analisar os coeficientes estequiométricos, porque você vai sempre relacionar a proporção a partir daí. Então o que a gente tem nessa questão? Uma amostra impura de calcário que contém areia, na base de carbonato de cálcio e dióxido de silício, foi analisada para a determinação do seu grau de pureza. Então, a gente já está analisando que essa questão, o objetivo da questão está associado ao grau de pureza do calcário. E aí, para isso, você analisa a reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio, que ele sofre a decomposição formando óxido de cálcio e liberando gás carbônico, dióxido de carbono aí. Foram aquecidas 50 gramas de amostra. Já começa a marcar no próprio enunciado as informações relevantes para você resolver esse exercício. Então, eu tenho 50 gramas de amostra em um equipamento adequado até a completa decomposição térmica do carbonato de cálcio. Nessa reação foram liberados 11 gramas de gás carbônico, 11 gramas de CO2. Considerando que a areia permaneceu sem reagir durante todo o processo de análise, a pergunta dessa questão é: qual o teor de carbonato de cálcio na amostra impura de calcário? Então, o que você vai analisar nessa questão? Lembre-se que questão de estequiometria, você só vai levar em consideração os participantes que são questionados no exercício. Nesse caso, a gente vai associar apenas carbonato de cálcio com dióxido de carbono. Então, esses são os participantes que você vai relacionar nessa questão. Para isso, a gente vai tirar a partir da equação a estequiometria entre eles. Ou seja,
1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de CO2. E é a primeira relação que a gente tira aqui já nessa questão. A partir daí, você vai substituir a grandeza mol, que é uma grandeza extremamente versátil, vale muito lembrar, pela grandeza citada ou perguntada na questão. Nesse caso, ele está pedindo para relacionar em termos de pureza e ele te deu informações a partir da massa. Então, você vai substituir a grandeza mol pela massa, usando, obviamente, como referência a massa molar do carbonato de cálcio, que é determinada a partir da massa molar dos elementos que o formam, 40 gramas por mol do cálcio, 12 do carbono e 3 vezes 16 do oxigênio. Isso vai ser o equivalente a 100 gramas por mol, essa é a massa molar do carbonato de cálcio. E a outra informação que a gente precisa correlacionar é a massa molar do dióxido de carbono, é a massa molar do gás carbônico, que vai ser 12 mais 2 vezes 16, isso vai dar um total de 44 gramas por mol. A partir daí, então, a gente volta para a equação, volta para a proporção e substitui pela massa. Então, 1 mol de carbonato é o equivalente a 100 gramas de carbonato, isso vai produzir 44 gramas de CO2. Só que o exercício em questão, ele disse que essa amostra impura de 50 gramas que você tem lá no início, a partir dessa amostra impura foram produzidos 11 gramas de CO2. Isso significa que para produzir 11 gramas de CO2, você precisa de 25 gramas de carbonato de cálcio. Só que a sua amostra, ela não tem apenas carbonato de cálcio, porque ela é uma amostra impura, como o próprio exercício já descreveu. Isso significa que você precisa determinar a pureza, considerando que toda a massa que você tem, ela vai ser 100%, porque é a sua massa total. Então, a sua amostra tem 50 gramas, equivale a 100%. Só que para produzir os 11 gramas de CO2 que o enunciado trouxe, você só precisa de 25 gramas de carbonato de cálcio. Isso significa que daqueles 50 gramas de amostra que você tem, apenas 25 gramas constituem carbonato de cálcio. O restante são impurezas que não reagem ou não vêm ao caso para essa reação em específico. E aí, para você determinar a pureza, é só fazer a regra de 3, a relação de que desses 50 gramas, 25 gramas são de carbonato de cálcio. Então, você tem uma pureza equivalente a 50%, gabarito da questão, letra C. Questão VUNESP para a Prefeitura de Valinhos do ano de 2019. Numa análise de uma determinada amostra, uma solução com concentração desconhecida deve ser titulada com ácido clorídrico. É uma questão que traz o assunto titulação, reação entre solutos. O titulante usado é uma solução padronizada de hidróxido de sódio de 0,1 m. Na verdade, está me dizendo que a concentração é de 0,1 mol por litro, porque esse M maiúsculo aí significa mol por litro, concentração molar. Uma alíquota dessa amostra desconhecida, de 25 mililitros, foi neutralizada totalmente quando titulada com 10 mililitros de hidróxido de sódio. É correto afirmar que a concentração molar, ou seja, a concentração em mol por litro da solução de HCl, expressa em mol por litro, como eu já disse, deverá ser. Primeira coisa, qualquer exercício associado à titulação, você precisa inevitavelmente montar a reação química, porque você precisa que essa reação esteja balanceada. Por quê? Porque a partir da reação balanceada, você vai tirar a relação entre os participantes, os coeficientes entre o titulado, que é a substância de concentração desconhecida que você quer determinar, e o titulante, que é a solução de concentração conhecida que você utiliza. Nesse caso, a gente tem uma reação de neutralização, ácido clorídrico e hidróxido de sódio, numa reação em que você vai montar esta equação de maneira que balancear reação de titulação, neutralização completa, você vai ter 1 mol para cada um, e aí é um ponto importante, porque você teria que analisar se fosse um ácido diferente. Com essa informação, considerando a estequiometria dessa reação, a gente determina que o número de mols do titulante vai ser exatamente igual ao número de mols do titulado, ou seja, o número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols dessa base.
Para trabalhar com uma reação de titulação, você precisa identificar as informações que o exercício te deu. Ele te deu informação de concentração e deu informação de volume. Então, na verdade, quando a gente substitui, vale lembrar que número de mols vai ser concentração molar vezes o volume. Então, você vai simplesmente substituir essa relação matemática. Concentração vezes volume da base vai ser igual a concentração vezes o volume do ácido. A concentração da base, você tem que é 0,1 mol por litro, que é a informação que você vai substituir. O volume do titulante também é uma informação conhecida. A concentração do ácido é a informação que você está buscando e o volume do ácido em questão é o volume da alíquota que foi utilizada. Então, de todas as variáveis que você tem aqui, apenas uma vai ficar como desconhecida, que é, na verdade, o objetivo de interesse. Um detalhe que você precisa ficar muito atento em relação a esse tipo de exercício são as unidades. Como eu estou usando a concentração em mol por litro, a concentração resultante ela também vai ser dada em mol por litro. Mas para isso eu preciso que as unidades de volume do titulado e do titulante sejam iguais. Eu poderia substituir e transformar a unidade mililitro para litro, mas isso só geraria um trabalho a mais, um trabalho extra, porque se as duas unidades de volume estiverem em mililitros, você vai conseguir simplificar essa unidade e você não precisa trabalhar com conversão. Nesse caso, você vai chegar que a concentração do ácido desconhecida, vale 0,04 mol por litro, portanto, gabarito, letra E. Questão Prefeitura de Valinhos 2019 está trazendo a ideia. Em um determinado laboratório, um analista precisa preparar uma solução cuja concentração atual é de 2 mol por litro do ácido clorídrico para torná-la uma solução 0,5 mol por litro. Você já começa analisando essa questão como sendo uma questão envolvendo diluição, porque você está partindo de uma solução mais concentrada, com uma concentração mais elevada, você vai utilizar um determinado volume dessa solução para preparar uma solução de concentração mais baixa, uma solução diluída. Então, você precisa partir de 2 mols por litro para poder chegar numa concentração de 0,5. Atenção para a descrição da questão. Qual o volume de água destilada que deve ser acrescentado a 500 mililitros da solução de referência para obter uma nova concentração? Atente-se que neste exercício ele não está te perguntando o volume final da sua solução, apesar de que você vai precisar dessa informação. O que ele quer saber, na verdade, é a quantidade de água que precisa ser adicionada para você diluir a concentração original de 2 mols por litro para 0,5 mol por litro. Como trata-se de uma questão de diluição, é importante que vocês lembrem que em uma questão de diluição, o número de mols que você tem do soluto antes e depois do processo de diluição, ele permanece exatamente o mesmo. Na verdade, o que vai alterar é a concentração da solução, porque você está adicionando mais solvente. Entretanto, a quantidade de soluto não muda, por isso que o número de mols permanece exatamente o mesmo. E para isso, vale lembrar que o número de mols pode ser substituído por concentração vezes volume, lembrando que essa unidade de concentração aqui, obviamente, é uma concentração molar, então eu estou trabalhando em mol por litro. Aí a gente vai trabalhar com as informações que nós temos. Qual é a concentração inicial que você tem? É a concentração do seu ácido mais elevada. Qual o volume desse ácido que foi utilizado? Para isso a gente vai trabalhar com as informações que você tem. Eu tenho aqui 500 mililitros da solução de referência foram utilizados. Eu tenho 500 mililitros, que aí, preste atenção que foi feita a conversão da unidade para 0,5 litros, de uma concentração, de uma solução de concentração 2 mols por litro. Eu preciso para uma concentração final de 0,5, isto vai ser uma solução de volume final igual a um valor que a gente vai determinar. O volume final da sua solução vai ser equivalente a 2 litros. Esse é o volume final.
Só que a pergunta, e isso é um detalhe muito importante e faz errar muito facilmente as questões se não ficarem atentos, é que na verdade o que você está buscando é a quantidade de água que vai ser adicionada, não o volume final. Se você tinha inicialmente 500 mililitros de solução e se o seu volume final passa a ser um volume de 2 litros, na verdade, para eu sair de 500 e chegar em 2.000 mililitros, eu preciso adicionar o equivalente a 1.500 mililitros, que é, na verdade, 1,5 litro, já que as respostas estão na unidade litro, portanto, a gente vai trabalhar com letra A. Você precisa adicionar o equivalente a 1,5 litro de água nessa solução. Questão da banca VUNESP, Unifal, ano de 2019. Para a preparação de 500 mililitros de uma solução de hidróxido de sódio com concentração 0,01 mol por litro, qual a massa de hidróxido de sódio em gramas que deverá ser empregada? É uma questão clássica envolvendo cálculo de concentração, de maneira que você tem informação de volume, você sabe quem é o soluto e você sabe qual é a concentração necessária para isso. A pergunta é, qual a massa do hidróxido de sódio em gramas que deverá ser empregada? Para isso você pode trabalhar com uma relação envolvendo uma regra de 3, que é muito tranquila, ou a aplicação dessa regra de 3, que na verdade traz a informação a partir da concentração molar. Para isso, a primeira coisa que você vai ter que determinar é a massa molar do hidróxido de sódio, usando para isso informações da tabela, que seria a massa de cada um dos elementos que formam o hidróxido. Então, eu tenho 23 gramas a massa do sódio, 16 a do oxigênio e 1 grama por mol a massa molar do hidrogênio. Somando isso tudo, eu sei que 1 mol de hidróxido de sódio tem um equivalente a 40 gramas. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é ou trabalhar com uma regra de 3, de maneira que você sabe que 1 mol tem um equivalente a 40 gramas. Para eu preparar 0,01 mol, eu precisaria de X gramas, e aí a gente eventualmente finaliza essa conta, que vai ser 0,01 vezes 40, ou você simplesmente joga na relação da massa molar, que nada mais é do que uma aplicação direta dessa regra de 3, onde massa sobre massa molar do soluto nada mais é do que o número de mols, dividido pelo volume que você tem da solução, e para isso a gente já substitui direto as informações que a gente tem no exercício. Normalmente essa é a forma mais rápida de você resolver esse tipo de exercício. A concentração em questão é 0,01 mol por litro, informação dada lá no enunciado da questão. A pergunta que você quer responder é qual a massa de soluto em gramas. A massa molar foi a informação que inicialmente você calculou a partir da massa molar dos elementos em questão, e o volume é 500 mililitros que você quer resolver, e na verdade é 0,5 litros. Substituindo todas as continhas, você tem o equivalente a 0,2 gramas, que é a massa necessária para você preparar 500 mililitros dessa solução. 0,2 gramas, gabarito, letra A. Questão da banca VUNESP para o SAI de 2014. Questão muito bacana, porque ela envolve vários conhecimentos, vários contextos associados dentro de solução. Questão muito boa. Um técnico precisa preparar 500 mililitros de uma solução de ácido fosfórico na concentração de 1 mol por litro. Para isso, ele vai utilizar um ácido fosfórico com grau de pureza de 85%. Sabendo que a massa molar do ácido fosfórico é 98 gramas por mol e que a densidade dessa solução 85% vale 1,1685 gramas por ml, você sabe que o volume de ácido fosfórico em mililitro, que deverá ser utilizado para 1,685 gramas por ml, qual o volume de ácido fosfórico também em ml que deverá ser utilizado para preparar a solução desejada. Primeira coisa que você precisa entender é diferenciar densidade de concentração. Por que isso? Porque densidade envolve a massa da solução pelo volume da solução, enquanto concentração envolve massa do soluto pelo volume da solução. Com base
na informação de densidade, a gente trabalha com algumas relações que já são importantes para resolver essa questão. Como, por exemplo, como a densidade é de 1,65 gramas por ml, quando a gente transforma isso para litro, para um referencial em mol por litro, grama por litro, você sabe que 1 litro de solução tem 1.000 mililitros, portanto, se para cada 1 mililitro tem uma massa de solução de 1,685, então eu sei que para 1 litro eu vou ter o equivalente a 1.685 gramas de solução. Essa solução, ela não é constituída apenas de ácido fosfórico. Foi exatamente por isso que lá no enunciado dessa questão foi informado o grau de pureza, que também poderia ter sido dado na forma de título, poderia vir expresso como um título que refere-se à quantidade de ácido fosfórico que existe de fato nessa solução. Então, o que você sabe de informação é que em 1.685 gramas de solução, a cada 1.685, 85% corresponde de fato ao ácido fosfórico. Então, o que você vai ter é que de ácido fosfórico, especificamente nessa solução, você tem o equivalente a 1.432,25 gramas de ácido fosfórico. Por que a gente precisa dessa informação? Porque como trata-se de uma questão que envolve diluição, você precisa, inevitavelmente, você precisa da concentração original da sua solução, para você saber quanto dela você vai utilizar. Para isso, você tem que saber exatamente qual a quantidade de soluto que você tem naquela solução. Por isso que você precisa da informação, por isso que você precisa da massa, necessariamente, de ácido fosfórico que você tem naquela solução especificamente. Qual que é o nosso próximo passo agora? O próximo passo é você utilizar a informação da massa do ácido fosfórico e determinar a sua concentração em mol por litro. Para isso, você vai utilizar a relação, a expressão de concentração em que você tem massa sobre massa molar vezes um volume. Então, eu tenho que 1.432 dividido pela massa molar para 1 litro de solução, a gente vai ter o equivalente a 14,61 mol por litro. Essa informação é a concentração do ácido fosfórico no frasco original, que é o frasco do ácido concentrado. A grande pergunta por trás desse exercício é justamente qual o volume deste ácido de concentração elevada, de 14,61, você deve utilizar para preparar uma solução diluída. Então, eu preciso sair de uma concentração de 14,61 e chegar numa concentração final de 1 mol por litro. Para isso, você vai lembrar que na diluição não há mudança no número de mols do soluto. Então, você sabe que o número de mols do soluto no início é exatamente igual ao número de mols do soluto no final. Lembrar que o número de mols vai ser concentração vezes volume, e agora está fácil resolver, porque é só substituir com as informações que você tem. A concentração original, inicial, é a concentração de 14,61, informação que você determinou com base nos dados do exercício. O volume desse ácido fosfórico é exatamente o que você está buscando, é a informação que você precisa para determinar, para preparar uma solução de concentração final 1 mol por litro, cujo volume final é 500 mililitros. Por que na verdade, eu não substituí esse volume de 500 mililitros por litro? Porque, na verdade, a minha resposta já vai sair em ml. Se por acaso o exercício te pedisse uma resposta em litro, você poderia substituir esse 500 mililitros por 0,5 litro, que aí você já sairia com a resposta direto. Nesse caso, você vai fazer as continhas e você vai achar exatamente 34,2 mililitros, que é o volume de ácido fosfórico concentrado que você precisa. Como essa questão ela te pede o volume aproximado, a gente vai aproximar esse valor para 34 mililitros, que é o equivalente ao gabarito aí da letra B.